Ela acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, uma mãe que tirou a vida dos próprios filhos para salvá-los do inferno. Isso não é um filme, é o caso real de Andrea Yates. E o que você vai descobrir hoje é que religião, culpa e doença mental se misturaram de uma forma aterrorizante. Oi, oi, oi! Nessa nossa quinta criminal, eu quero falar sobre o caso da Andrea Yates. Sim, Andrea vivia em Houston com o marido Rusty Yates, mas não era só uma família comum. Eles seguiam uma rotina extremamente rígida, baseada em fé. A Andrea, gente, ela era profundamente religiosa, acreditava em pecado, punição e salvação. E ela levava isso ao extremo. A família chegou a ser influenciada por ideias pregadas por Michael Peter Woroniak. Acho que é assim que se fala, se não for, não seja. Eu não sei se ele era um pregador, um pastor, e esse homem, ele defendia que mulheres deveriam ser submissas, filhos poderiam se perder espiritualmente e o mundo era dominado pelo pecado. E isso entrou profundamente na mente de Andrea. E com o tempo, a fé dela deixou de ser conforto e virou um terror. E Andrea desenvolveu psicose pós-parto, que é muito diferente de depressão pós-parto. Olha, a psicose pós-parto é um quadro muito mais grave e agudo que a depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto é mais comum e envolve tristeza, falta de energia e melancolia, geralmente sem a quebra com a realidade. Já a psicose quebra a realidade da pessoa, ela não está naquela realidade, se é que vocês me entendem. Se não me entenderam, pesquisem a respeito. E a psicose pós-parto, ela exige atendimento médico de emergência. Ela é considerada uma emergência psiquiátrica rara e grave que afeta de 1 a 2 em cada 1000 mulheres, surgindo nas primeiras 2 semanas após o parto. É caracterizada por delírios, alucinações, mania e comportamento desorganizado, exigindo internação imediata para garantir a segurança da mãe e do bebê. Entenderam, né? Vamos voltar ao caso. A psicose pós-parto deixou a Andrea com delírios. E os delírios dela eram religiosos. Ela acreditava que Satanás estava dentro dela. Seus filhos estavam condenados. Ela era uma mãe falha diante de Deus. E começou a pensar que a única forma de salvá-los era impedir que eles crescessem no pecado. Com isso, Andrea passou a ler a Bíblia obsessivamente, mas não como fé, como julgamento. Ela focava em punição, inferno, condenação eterna. Ela acreditava que seus filhos, ao crescerem, inevitavelmente pecariam. E isso, na mente dela, significava uma eternidade de sofrimento. Então surgiu uma ideia distorcida. Se eles deixassem de viver agora, ainda são inocentes. Então, munida desses pensamentos, naquela manhã, dia 20 de junho de 2001, Andrea acreditava que estava cumprindo um propósito. Um por um, ela levou seus filhos até a banheira, o que é muito ruim de falar sobre isso agora, mas um por um, Andrea levou seus filhos até a banheira e sem gritos, sem resistência significativa, só silêncio, na mente dela aquilo não era, eu tenho que achar uma palavra para dizer, na mente dela aquilo não era homicídio ou matança, aquilo era salvação. A salvação de seus filhos. Quando a polícia chegou, Andrea não chorava, ela não negava. Ela dizia, eu precisava salvá-los. E mais, ela acreditava que seria punida por Deus, por ter demorado tanto. E o curioso foi que a própria Andrea ligou para a polícia e disse calmamente, eu matei meus filhos. 5 crianças dentro de casa e uma mãe aparentemente perfeita. Foi o que a polícia encontrou. Com esse crime bárbaro, o mundo se dividiu. Foi fanatismo religioso? Foi negligência médica? Ou uma doença mental extrema? Andrea foi considerada inocente por insanidade, mas o debate continua até hoje. Esse caso não é só sobre um crime, é sobre o que acontece quando a fé, medo e uma mente fragilizada se misturam sem controle. E a pergunta que fica é, quando alguém acredita que está fazendo bem, mesmo fazendo pior, ela é culpada? Quinta Criminal volta com um caso ainda mais perturbador, porque esse crime foi perturbador. O caso da Andrea Yates, né, foi considerado um crime muito perturbador, porque muita gente fala que esse crime poderia ter sido evitado. Será que seria? Porque Andrea parecia o retrato da mãe ideal. Ela vivia em Houston com o marido e ela tinha 5 filhos pequenos. Ela era religiosa, ela era dedicada, ela era caseira, mas por trás dessa imagem perfeita de mãe, de mulher, esposa,
havia algo quebrando. E ninguém percebeu. Após o nascimento do primeiro filho da Andrea, ela começou a apresentar sinais de depressão pós-parto. E a cada nova gravidez, a situação dela piorava. Tanto que teve médicos que disse que era para ela parar de ter filhos. E quando a Andrea começou a ter o episódio de psicose pós-parto, ela ouvia vozes, acreditava que estava sendo observada e o pior, ela começou a acreditar que seus filhos estavam condenados. E isso o marido dela vendo, ela ia, acho que psicólogo, psiquiatra, ela tentou tirar a própria vida, foi internada diversas vezes, tomava medicamentos fortes, mas ainda havia um problema. Os médicos alertaram para ela, não tenha mais filhos. Mesmo assim, a família decidiu continuar. E isso mudou tudo. Antes da Andrea cometer o crime, havia sinais claros, tá? De que ela estava piorando. Porque ela parou de falar normalmente, ela já estava negligenciando os filhos, ficava horas imóvel, ela lia obsessivamente textos religiosos sobre punições e pecados. Ela acreditava que estava sendo possuída e que seus filhos estavam destinados ao inferno. Como que o marido dela não se situou, não viu a situação e fez alguma coisa? E mesmo depois de tudo isso, após internações, ela foi liberada e deixada sozinha em casa com as crianças. Um erro que custaria 5 vidas. E o que se conta é que quando a polícia chegou, na casa da Andrea, ela estava calma, ela confessou tudo, disse que fez isso para salvar os filhos, porque na mente dela, a morte era melhor que a condenação eterna. Eu só não entendo por que ao invés de matar os filhos, ela não tirou a própria vida. É isso que eu não entendo. Esse ponto chocou o mundo. Eu tô chocada, eu fico chocada com esse caso. Primeira vez que eu vi sobre esse caso, eu fiquei chocada. Maldade ou doença? Até onde vai a maldade e até onde começa a doença? Ou vice-versa? Inicialmente, a Andrea foi condenada à prisão perpétua. Esse caso gerou debate mundial, mas depois o julgamento foi anulado. Em um novo julgamento, ela foi considerada inocente por insanidade. E hoje, ela vive em uma instituição psiquiátrica. É por isso que muita gente fica pensando, até onde vai a culpa quando a mente está completamente quebrada? Andrea Yates foi uma assassina fria ou uma vítima de uma doença ignorada? Se os alertas tivessem sido levados a sério, essas 5 crianças estariam vivas hoje? Como é que a gente vai saber? Não dá pra saber, não é? Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta, compartilha com quem você quiser e beijos!